Glória a Deus, vamos para a palavra do Senhor. E hoje, quando o Tiago fez o convite, ele pediu para focar num assunto sobre a importância da comunhão. Foi o assunto que ele falou de manhã. Tinha tantos textos para poder falar sobre, e eu fui orar e o Espírito Santo me direcionou para um específico, e que tem tudo a ver com o dia de hoje, que é a ceia. E a gente vai ver 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17 até o verso 28. Tá bom? Uma curiosidade rápida aqui. Você sabia que a Bíblia não fala que Jesus morreu com 33 anos? E a gente repete isso bastante. Não tem nenhum versículo que fala sobre isso. Mas o que isso tem a ver com o assunto de hoje? Tem tudo a ver. Porque quem vai falar que o ministério de Jesus começa com 30 é Lucas. E no livro de João, ele vai comentar que Jesus participou de 3 Páscoas. A primeira, quando ele foi batizado. Depois, durante a história do capítulo 11 de João, tem outra Páscoa. E a terceira Páscoa, que é antes da morte de Jesus. Então, se ele começou o ministério com 30 anos, teve 3 Páscoas. 3 Páscoas, a Páscoa era anual. Então, entende-se que foram 3 anos depois do ministério dele que ele morreu. Então, por isso que é falado que é 33 anos. E isso é importante porque daqui a pouco vai chegar a Páscoa. Ceia tem tudo a ver com Páscoa e é o assunto da nossa ministração hoje. Capítulo 11, verso 17 diz assim: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresia, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro se embriaga. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhai os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comer esse pão e beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Amém? Feche seus olhos que a gente vai orar. Pai Santo, Pai nosso, querido Deus e maravilhoso, estamos aqui reunidos para ouvir a Tua palavra e cultuar ao Senhor, Pai. E neste momento eu peço ao Senhor que o Teu Espírito Santo nos conduza nessa ministração, abrindo o nosso entendimento, o nosso coração, para que a Tua palavra entre e transforme a nossa mente, a nossa vida, o nosso entendimento, para que possamos amadurecer em Cristo, para a Tua glória, para a Tua honra e para Teu louvor. Amém? Então esse texto aqui, que a gente leu, sempre repetido nas Santas Ceias, que a gente comemora, tem um contexto. Está no livro de Coríntios, 1 aos Coríntios. E o texto que fala sobre a ceia em 1 Coríntios, ele vem a partir de uma sequência de informações que o apóstolo Paulo está dando para a igreja que está na cidade de Corinto. Mas que cidade que é essa? O que está acontecendo ali? Então, 1 aos Coríntios é uma carta dirigida a uma cidade, que é uma cidade grega, que depois foi conquistada pelos romanos, e nesse momento é os romanos que dominam essa cidade. Tá? Era uma cidade portuária, ou seja, tinha um porto, onde os navios desembarcavam.
Mas também era uma cidade a qual passava uma rota bastante conhecida, chamada Rota da Seda. Tá? Ou seja, tanto pelo mar quanto pela terra, era uma cidade que era comercial. Era rica, importante, porque todas as rotas passavam por ali. E essas informações são importantes porque uma cidade portuária que tem tanto marinheiros do mar quanto pessoas de outras cidades, se encontram ali diversas culturas, diversas pessoas, diversas formas de pensar, diversas formas de agir, mas também diversos tipos de pecado, porque cada um vem de uma cultura diferente. E é naquele lugar que também existe um templo dedicado a uma deusa chamada Afrodite, deusa do amor erótico. E nesse lugar também tem um templo dessa deusa, a qual as sacerdotisas desse lugar, que raspam as cabeças, descem até o porto para poder fazer programa e arrecadar dinheiro do templo. Então, esse é o contexto a qual está acontecendo na cidade de Corinto. E é para essa cidade que Paulo escreve, onde tem uma igreja. E essa igreja está num lugar onde o mundo está entrando nela. E por causa disso o apóstolo Paulo vai deixar claro que há muitas dissensões, muitas divisões ali dentro. Né? Por quê? Pessoas de vários lugares, sacerdotisas da prostituição, todas estão ali convivendo. E aí abre uma igreja ali no meio. E essas pessoas começam a se converter. Então o apóstolo Paulo tem que corrigir algumas coisas. Tanto que essa aqui, na nossa Bíblia, é a primeira carta. Mas no capítulo 5 vai dizer para a gente, no verso 9, que ela, na verdade, é a segunda. E a segunda na nossa Bíblia é a terceira. Por quê? Porque a primeira se perdeu. O apóstolo Paulo mandou uma correção, eu não sei o que aconteceu, não existe informações históricas sobre isso, mas dada a condição da cidade e das pessoas que frequentavam, provavelmente eles não gostaram da repreensão. Então, de alguma forma, essa carta sumiu. E aí ele escreve outra carta, no capítulo 5, verso 9, ele vai falar assim: outra vez eu vos escrevo outra carta. Isso no primeira carta aos Coríntios. E por que Paulo está ensinando e batendo na tecla? Porque ele tem que corrigir problemas que trouxeram para ele. Ele vai falar de duas pessoas, uma delas chama Chloe, capítulo 1 ele vai falar: trouxeram para mim um relatório, e não é muito bom, porque tem dissensões no meio de vocês. É o que ele vai começar falando no capítulo 1, lá na frente, ou lá atrás, melhor dizer. Ele vai falar assim, porque a respeito, capítulo 1, verso 11, porque a respeito de vós, irmãos, me foi comunicado pelos da família de Chloe que há contenda entre vocês. Então tem contenda. Está tendo um problema lá. As pessoas não estão se entendendo. E é fácil a gente parar para pensar por quê. Afinal, cidade portuária, rota de comércio, pessoas ricas, e onde tem muito rico, também tem muito pobre. Porque alguém quer tirar uma casquinha, alguém foi para lá querendo ganhar a vida de alguma forma, e chegou lá, não teve condição. E aí acontece também o problema da prostituição, com as sacerdotisas de Afrodite. Então, olha só o movimento dessa cidade. Imagina o fervo que era aquilo. Pessoas para lá e para cá o tempo inteiro, ricos e pobres e prostitutas, tudo vivendo no mesmo lugar. Daqui a pouco o apóstolo Paulo abre uma igreja. Essa igreja ela foi aberta lá em Atos, capítulo 18. E essa igreja, ele manda a carta para corrigir os problemas que estão passando para ele. Ô Paulo, você saiu daqui, mas a galerinha não entendeu muito bem. Está tendo dissensão aqui, estão causando confusão. Então a gente consegue perceber, pelo tipo de pessoas que frequentam aquele lugar, que tipo de problema pode estar tendo. E tem mais um segundo problema. O segundo problema que a gente pode notar que vai acontecer a partir do capítulo 1 até o 11 que ele está falando, é de pessoas que viram Paulo pregar lá, também viram Apolo pregar lá, também viram Pedro pregar lá. Capítulo 18, os três passam por lá. E a Bíblia fala que Paulo era o mais pentecostal, ele gostava de fazer eloquente. O apóstolo Paulo era mais calmo. Tanto que a Bíblia vai falar que em certo momento tem um menino que até dorme na pregação dele, cai da janela e morre. Porque ele era mais sucinto, mais calmo. Apolo já era mais eufórico. Pedro já era mais sanguíneo, né? E aí, lá dentro da igreja, as pessoas falavam assim: eu prefiro esse pregador, porque o Paulo é o cara. Aí os caras que gostavam de Apolo falaram: não, Apolo é melhor, não queremos Paulo aqui.
Aí vinham uns que gostavam de Pedro e falavam assim, não, eu gosto de Pedro. Aí outros falavam assim, não, nenhum dos três, a gente tem que adorar Cristo. E aí começava uma confusão, porque cada um tinha sua opinião lá dentro e ninguém concordava, não havia comunhão. E aí você pode ver que isso está descrito aqui no próprio capítulo 1, ó, a partir do verso 12. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Então ele já começa dando uma bronca. Então a gente vai ver que a partir do capítulo 1, todas as orientações que Paulo está passando é para corrigir divisão. Problemas de divisão na igreja, que são acarretadas por preferências. Eu prefiro que esse pregador pregue. Eu prefiro vir no culto que é aquele pregador. Então eles escolhiam os pregadores, e além disso, tinha o problema dos ricos, dos pobres, das prostitutas, que geravam um outro problema, imoralidade. Então a gente vai ver o problema da imoralidade acontecendo, e no capítulo 5, a qual ele escreve novamente outra carta, ele vai falar de um cara que abusou da própria madrasta. E aí ele fala até uma frase que é interessante a gente notar. Esse aí, eu já entreguei a Satanás para a destruição do corpo, para que a alma seja salva. A ideia aqui é que Paulo, assim, tomara que ele adoeça, para ele aprender a lição. É isso que ele está falando. Então, o problema de Corinto, que são vários, está tudo ligado com a falta de comunhão. Cada um por si, e o meu Deus comigo. Não é o Deus de todos, não é o Jesus de todos, e aí há muitas divisões e muitas facções. E aí é assim que ele começa o capítulo 11, verso 17. Ele vem falando desde o capítulo 1. No capítulo 11 ele começa dando um elogio para a igreja. Ó, eu sei que vocês erram bastante, mas tem algo bom, porque tem coisas que eu falei que vocês ainda praticam. E aí ele vai falar algumas coisas lá sobre mulheres, homens, casados e tal. São coisas que a igreja ainda permanecia, que era algo que ele deu como orientação. Só que ele começa o versículo 17 dizendo, nisto porém, vírgula. Porém por quê? Porque ele tinha acabado de fazer um elogio sobre algo que eles ainda praticavam, então ele está fazendo um paralelo. Vocês estão errando, tem algo bom, mas tem algo pior ainda. Nisto, porém. Aí ele começa o versículo. Vou dizer-vos, não vos louvo. Para quem não sabe, a palavra louvar é elogio. Então, eu não tenho que elogiar vocês. Então, é isso que ele está falando. Nisto, porém, eu não elogio vocês. Porquanto vocês se ajuntam, não para melhor, senão para pior. O que ele está falando? Vocês estão se juntando para pior? Não para melhor? Quer dizer que toda reunião de vocês não traz edificação espiritual. A divisão e a falta de comunhão estão fazendo com que vocês piorem e não melhorem espiritualmente. E assim ele começa. Lembra? Olha o contexto no qual a igreja está inserida. Ele está corrigindo vários probleminhas que vão crescendo e vão deixando com que a igreja local fique sem edificação espiritual. Eles não entendem por que eles estão ali. No verso 18, porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Ou seja, a gente viu agora há pouco que ele recebeu uma notícia, lá no capítulo 1, que havia dissensão. E aqui no capítulo 11 ele repete a mesma palavra. Viu? Eu estou sabendo que há dissensão entre vocês. Vocês não estão se juntando para coisa boa. Então isso mostra que a igreja tinha uma certa... A igreja não. As pessoas dentro dessa igreja de Corinto tinham grupos exclusivos. Pessoas que não se misturavam com outra. É assim que ele está começando para falar sobre a ceia. A gente vai chegar já já. Então não está havendo comunhão. Está havendo facção. São grupos que dentro da igreja de Corinto estão se excluindo de outros. Sendo que, na verdade, tudo é um corpo. Que é o corpo de Cristo. A Efésios capítulo 4 vai falar. O corpo de Cristo é a reunião dos membros. Cada membro com o seu dom, com o seu talento, com o seu chamado. Para quê? Para que todos sejam edificados. Bem ajustado. Para quê? Para que todos alcancem a maturidade da fé. Então, a minha fé e o meu dom e o meu chamado vai ajudar o Tiago. E o Tiago vai ajudar o Petit vai ajudar a Priscila, que vai ajudar a Carol. E é assim que vai funcionar o corpo.
Porque cada um trabalhando naquilo que foi chamado, vai edificar a vida do outro. E todos vão crescer na fé até atingir a maturidade de Cristo. E Paulo começa falando assim, ó, a dissensão, e está atrapalhando o crescimento espiritual de vocês. Porque a divisão, que é a falta de comunhão, faz com que as pessoas não cresçam espiritualmente. Porque isso vai gerar falatórios, vai gerar pessoas exclusivistas, vai ter pessoas que vai estar mais ferida que a outra. Então, quem cresce espiritualmente nesse meio? Não tem como. Verso 19. E aí ele fala assim, até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Em Gálatas, capítulo 5, verso 20, a gente vai ver o fruto do Espírito e as obras da carne. E no verso 20 especificamente, Paulo repete essas duas palavras. E as obras da carne são dissensão e heresias. Ele coloca na mesma frase. E é interessante que ele fala que é importante que tenha. E a ideia aqui é, quando há heresia, você vai identificar esse cara que faz dissensão como carnal. Ele não faz parte do corpo, ele não está inserido. E ele está falando, é bom que tenha. Porque se você é espiritual, você vai identificar quem é o carnal. Então, se tem alguém causando fofoca, se tem alguém causando dissensão, se tem alguém causando divisão, então esse está nas obras da carne. Em Gálatas capítulo 5, verso 20, tem esse e vários outros tipos de detalhes que alguém que está na carne vai cometer dentro do corpo de Cristo. E ele fala, é bom que tenha, porque você vai identificar logo quem é carnal e aqueles que estão atrapalhando a igreja de crescer. Então é essa a orientação que ele traz aqui. Então, pessoas carnais, o que elas fazem? Primeiro, não consideram seus irmãos. Não percebe quem está do seu lado. Pessoas carnais, por qualquer coisa, não fala com o outro. Pessoas carnais criam o grupo que ela acha que é importante para ela e exclui outras pessoas do grupo que ela está criando dentro da igreja, que na verdade não deveria estar criando, porque todo mundo é uma coisa só. É tudo um corpo, certo? Então esses hereges que ele chama, eles estão criando um outro evangelho, porque se tem outro corpo, que não é o corpo de Cristo, é uma heresia. E outro evangelho é heresia. E o apóstolo Paulo vai falar que aqueles que vão pregar outro evangelho, que não seja o de Cristo, se tornem anátemas. Anátemas, é malditos. Então esses carnais que criam divisões e separam a igreja de Cristo com seus próprios grupos, suas facções, estão trazendo maldição porque eles mesmos são malditos. Porque eles estão criando outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo, que traz a comunhão do corpo. Verso 20. De sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Não estamos em comunhão quando estão juntos, apesar de presente e criando facções. Eu deixei essa frase aqui. O que está acontecendo? Vocês estão se juntando e não é por causa da ceia. Vocês estão se juntando porque vocês estão com seus grupos individuais. Vocês podem até estar num lugar só, mas cada um olha para um lado. Cada um tem o seu próprio Deus. Cada um tem o seu próprio grupo exclusivo. Então tem lá os ricos, tem os pobres, tem as prostitutas, tem os casados. Então você vê que o tempo todo o apóstolo Paulo está dando essa correção. Ele vai falar de casamento, vai falar de filhos. E na verdade o que ele está querendo corrigir é: vocês estão indo para a igreja porque o culto que vocês estão fazendo é só para colocar a sua vontade na mesa da comunhão ao invés de compartilhar com todos. Então o culto que eles estão fazendo nesse lugar, quando eles se reúnem, é para eles mesmos, porque não tem Deus como centro e propósito da mensagem da ceia aqui. Então eles estão colocando na mesa, que é o lugar de comunhão, a vontade deles. Por quê? A minha vontade é ficar com essas pessoas que eu mais gosto. A minha vontade é excluir aquelas pessoas que eu não quero. A minha vontade é fazer a minha vontade, e não compartilhar. E a gente vai perceber que não precisa a gente nem explicar muita coisa. Quando a gente pensa em Jesus, a gente pensa que ele está sempre sentado na mesa com pecadores. Tem milhares de versículos que falam sobre isso. Tá? E aí verso 21.
Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro se embriaga. O que é interessante, o Tiago falou algo de manhã aqui, eu vou reforçar. Antigamente, essa época que a gente chama de igreja primitiva, são os primeiros passos da igreja. A ceia era comemorada como uma festa aqui, chamada ágape. O que é ágape? Ágape é o amor de Deus pelos homens. Mas que tipo de amor que é esse? É um amor que não coloca condições para que ele aconteça. É um amor sacrificial. É um amor desinteressado. Ele ama, não porque ele quer alguma coisa em troca da gente. Ele ama só porque ele ama. Porque somos nós. Porque não teria motivo nenhum para nós, pecadores, esquisitos do jeito que a gente é, com pensamentos que a gente às vezes fala, nossa, eu estou pensando isso. Ser amado por Deus. Mas ele ama. Um ser superior, inalcançável, absoluto, acima de todos, que tem o controle de tudo. Ele fala assim, vou escolher amar o homem, esse que eu quero. Então, essa festa ágape tinha esse nome por quê? Porque eles se reuniam em comunhão para manifestar o amor de Deus. E como que a gente manifesta o amor de Deus? Ame a Deus primeiramente e ame o próximo como a ti mesmo. Né? Até o pastor que veio pregar aqui, ele falou um negócio interessante, né? No Antigo Testamento tinha 613 leis. 6 mais 1, 7, mais 3, 10. 10 mandamentos. Mas aí quando Jesus veio, ele tirou 6 menos 1, 5, menos 3, 2. Ama a Deus primeiramente e ama o próximo como a ti mesmo. Ele resumiu tudo em 2 coisas. Então a festa ágape, amor de Deus. Eles se reuniam, sentavam na mesa para quê? Para compartilhar o amor uns com os outros. Isso representado através do pão e do cálice do vinho, que a gente já vai ver. E aí, conhecendo o amor de Deus, a gente vai ver dois pontos interessantes na história bíblica. João Batista, quando vê Jesus vindo, ele fala assim, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cordeiro por quê? Porque lá no Velho Testamento a gente tinha em Êxodo a Páscoa que foi estabelecida com a morte do Cordeiro, e todos se reuniam para comer dentro da casa, pintavam as portas, o anjo da morte passava, quem tinha a marca não sofria nenhum dano. Que é a marca do sangue de Jesus sobre a nossa vida. E João Batista fala, esse é o Cordeiro de Deus. Então Deus entregou um Cordeiro. E ele não deu condições para isso. Isso é amor de Deus. Eu vou entregar o Cordeiro, mas você tem que acreditar nele. Não, ele entregou. Sabendo que você pode ou não acreditar. E ele entrega. E aí, João 3,16 vai falar o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira, ou seja, não tem condições nenhuma que ele impôs para que a gente cresça. Ele só enviou. Morre lá. Jesus veio e morreu. Não colocou condição. Eu vou morrer, mas só se vocês acreditarem que eu sou o Cordeiro. Não tem condição. É amor. Sacrificial. Sem interesse. Apenas amor. E essa é a festa da comunhão chamada ágape, que é a ceia, que eles estão comemorando aqui. E ele vai falar assim que uns têm fome e o outro se embriaga. O que é a ideia da fome? Na comunhão, a gente vai descobrir a necessidade de alguém. E geralmente, a gente tem para poder suprir. Pode ser física, pode ser espiritual, pode ser comida, pode ser conselho. Então tem uns que têm fome. E também tem uns que se embriagam. Qual que é a ideia de embriagar? Intoxicação. De tanto beber, você se intoxica que você perde todo o controle das suas emoções e do seu corpo. E aqui a ideia é, vocês estão se reunindo, não é para comer. Vocês falam que é a festa do amor, mas cada um pensa em si e vocês estão intoxicados de insensatez, de orgulho e de individualidade. Intoxicados, embriagados. Tem gente passando fome. Se você não fosse tão individual, tinha gente suprida. E é interessante que eu deixei até uma pergunta aqui, que é algo que a gente ouve muito. Salvação é individual? Não é uma polêmica. Eu vou desconstruir essa frase. Por quê? Quando a gente fala salvação individual, logo eu entendo. Bom, eu aceitei Jesus. E muitas vezes fica na nossa cabeça, aquela pessoa não quer, problema é dela. E não é assim.
Por quê? Se a gente olhar para Êxodo, capítulo 12, quando Deus institui a Páscoa, ele vai falar o seguinte no verso 4. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, o cordeiro, deve dividi-lo com seu vizinho. Peraí, se fosse individual, ele ia falar assim, você tem um cordeiro na sua casa? Fica aí dentro. Ele não ia mandar chamar o vizinho. Por que ele está falando isso? Porque o cordeiro de Deus, a partir do momento que a gente aprende a comunhão, compartilhando do cordeiro, aí eu chamo o outro. Vem porque tem uma mesa da comunhão, onde a gente já vai ver o pão e o vinho, que é a salvação. Então a salvação é individual? Não. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho a salvação, eu compartilho. Eu chamo para a mesa. Aí você fala, não entendi. Aqui está falando que você não pode ser individual ao ponto de você achar que você é salvo e não pensar em quem não é. Por quê? Não faria sentido nenhum Mateus 28, quando Jesus tem a grande comissão entregue aos seus discípulos. Ele vai falar lá no verso 18, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí você ensina tudo aquilo que eu mostrei para vocês. E o que isso quer dizer? Grande comissão. Missão. Existe uma missão. Jesus veio, cumpriu a missão dele. Agora ele fala assim, agora vocês são comissionários comigo. Comissionados. Por quê? Eu recebi, entreguei para vocês, agora vocês entregam. Por quê? Porque a salvação não é de vocês, é dele. Aí a gente fala assim, a salvação é individual, entenderam? Salvação é individual, porque ela é minha. Não, é de Jesus. Aí ele te deu, você recebeu. Agora o que você vai fazer com isso? Chamar outro para participar. Comunhão. Então a gente não pode ser exclusivistas ao ponto de se parecer com a igreja de Corinto, que tem só a mesa deles, com aquele grupo, com aquelas pessoas que eles mais gostam. Está todo mundo salvo aqui, vamos ficar aqui todo mundo. Aí não vai fazer sentido a igreja. Porque a igreja está comissionada a levar a mensagem da salvação àqueles que ainda não sabem. E aí esses que não sabem são atraídos para a mesa, que é o lugar onde tem pão e vinho. Você já vai ver sobre essa questão. Que é onde é compartilhado o amor. Amém? Verso 22. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Não vos louvo por causa disso. Você está falando assim, vocês estão só pensando em vocês. Não era melhor você ter ficado na sua casa? Porque se a igreja, então, seja uma comunidade. O que é uma comunidade? Comunhão de uma cidade. Às vezes a gente não pensa, no significado do nosso nome. Então, o chamado é para todos atraírem outros para um lugar onde a gente vai compartilhar a mensagem da salvação. A gente vai chegar no pão e no vinho. Amém? E ele enfatiza, olha que interessante, né? Ele enfatiza isso. Na noite que Jesus foi traído, deixa eu ver o verso 23. Eu vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Esse Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e partiu. Lembra do ágape que não tem condição? Qual seria a condição para Jesus? Eu vou morrer, mas você me traiu, então você não pode participar. Não é bem assim. Porque Jesus está falando que, o apóstolo Paulo está falando que Jesus, na noite que ele foi traído, ou seja, não tem condição, porque a traição poderia ser uma condição, mas isso ele rejeitou. Ele tomou o pão e partiu. E a Bíblia vai falar que o Judas até coloca a mão no prato para comer com Jesus. Então, não há uma restrição relativa a pecado para participar da ceia, que muitas vezes é colocado. Mas a gente já vai entender isso aqui. E aí ele fala assim, eu recebi do Senhor e também vos ensinei. Como que ele recebeu se ele não estava entre os discípulos que estavam lá? Em Gálatas, no capítulo 1, se eu não me engano, tem uma história. Ele vai falar assim, eu não fui de homens, foi do próprio Jesus.
evangelho eu recebi num período de 3 anos, a qual eu estava lá na Arábia. Depois você lê lá, capítulo 1, a partir do verso 11. Então, o apóstolo Paulo, ele teve um momento com Jesus durante 3 anos, onde ele recebeu todas as instruções, inclusive da ceia. E é por isso que ele fala aqui, o que eu recebi do Senhor. Porque quando o apóstolo Paulo veio, Jesus já tinha subido. Mas a gente sabe da experiência que o apóstolo Paulo teve desde quando ele ia para Damasco, se converteu, depois foi lá, teve 10 anos de discipulado, 14 anos de discipulado com um rabino chamado Gamaliel, depois mais 3 anos de discipulado com o próprio Senhor Jesus. Para começar o ministério dele, 10 anos depois disso. Então foram aproximadamente 24 anos só para Paulo começar a pregar. E aí ele fala, eu recebi do Senhor, agora eu vou informar vocês. E tendo graça, aí ele comenta, né, sobre a ceia do Senhor, verso 24. E tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. O que é o pão partido? É o compartilhamento do pão, que antes de ser pão ele era trigo. E aí foi colhido, foi amassado e virou pão, depois foi compartilhado. E aí Isaías 53 vai falar assim, que todos nós estávamos desgarrados, cada um, verso 6, andando pelo seu próprio caminho, perdido, e cada um no seu próprio caminho, sem comunhão. Sem comunhão com Deus e sem comunhão com as outras ovelhas. E aí o verso seguinte, verso 7, capítulo 53, vai falar o seguinte, e ele foi moído. Para quê? Para trazer de volta. Então, o pão partido e compartilhado leva-nos à memória de que o pão partido é porque tem comunhão. Compartilhar é comunhão na mesa. O pão partido, moído, atraiu de volta todos aqueles que estavam perdidos e sem comunhão. Então faz sentido agora a mensagem que a gente precisa pregar. Não para mim, que sou salvo individualmente, mas para mim, que sou salvo e tenho uma responsabilidade de enviar a mensagem da salvação, para atrair todos para a mesa. E na mesa, compartilhar pão. O pão que foi moído, isso fala da morte de Jesus. Ele morreu para resgatar quem estava perdido e formar um só povo, comunhão. Então, comunhão da igreja e comunhão da igreja com os perdidos, que precisam de salvação. Verso 25. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Essa do cálice é bem interessante, porque se a gente for na ceia de Lucas e de Mateus, eles têm 2 detalhes diferentes cada um. O texto de Lucas vai falar assim, verso 22, 17. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse, tomai e reparti entre vós. E o que está diferente aqui? A gente já vai ver que está diferente de Mateus, mas todos são complementares. Porque a ceia do judeu, aquela época, quando Jesus senta para tomar a ceia com os discípulos, é a ceia que eles aprendem na tradição. Vem lá da época de Moisés, vem passando pelo outro. E a ceia tinham 4 cálices. Primeiro cálice, eles davam início à Páscoa, tomavam o cálice e oravam santificando aquilo. Aí tem o segundo cálice. Por quê? O povo saiu do Egito. A ordem lá em Êxodo era, vocês precisam fazer isso sempre para lembrar da onde eu te tirei. E aí eles sentavam, tomavam esse cálice e liam toda a escritura que falava sobre as pragas do Egito. Para quê? Livramento do povo que estava no Egito. E aí o terceiro cálice é o cálice da bênção ou da redenção. E é esse que Lucas está falando. E ele pega esse cálice e ele dá graças. Por quê? Porque a redenção do povo do Egito, quando eles tomavam esse cálice na ceia deles, na Páscoa, eles liam todos os textos que falavam sobre a saída do povo do Egito. Aí, terceiro cálice, Jesus pega e dá graças. Por quê? Porque graças a Deus que Ele nos tirou do Egito. Porque graças a Deus que Ele nos resgatou do mundo. O que Ele está dando graças ali? Ele está transformando aquela mensagem que antes era uma sombra do que seria, agora no propósito real.
O Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo, resgatar aquele que estava perdido da escravidão do pecado. E aí ele dá graças. Por quê? Graças a Deus que ele nos salvou. Aí tem o quarto cálice. E a gente vai ver Mateus falando sobre isso. O quarto cálice era o encerramento. Eles tomavam e eles cantavam um louvor. Olha Mateus. Mateus, o que ele vai falar aqui? No capítulo 26. Deixa eu achar aqui. 26:30. Vai falar assim: e depois de cearem, cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. Mateus capítulo 26:30. Então o que está acontecendo? Jesus está cumprindo o que é a tradição dos judeus, porque afinal ele era judeu. E que isso está nos ensinando? Porque ele nos redimiu. E agora a gente louva. A gente está chegando no final, se quiser subir já. Amém? A gente louva o quê? Deus. Por quê? Ele fez uma grande obra na nossa vida. Ele nos deu a salvação. E para nós hoje também o cálice ele representa uma aliança. E é o que Jesus vai falar. Semelhantemente ele pegou o cálice e falou assim: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Que isso significa? Aliança de sangue na Bíblia. Ela vai aparecer a primeira vez lá em Gênesis capítulo 15, numa história com Abraão. Abraão, em certo momento, Deus chama ele e fala assim: corta alguns animais, coloca no chão, passa pelo meio ali, que eu vou fazer uma aliança com você. Isso mostra, na tradição de Abraão, que é bastante antiga, as alianças eram formadas através do que falava e também com sangue. Então ele corta os animais, passa no meio, e esse passar no meio é a confirmação de que aquela aliança não pode ser quebrada, porque ela é de sangue. E aí Jesus pega o seu cálice e fala: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. O que é isso? Uma aliança onde não pode se quebrar. Outra coisa que o sangue representa na aliança: troca. Tudo que é meu é teu como garantia, e tudo que é teu é meu como garantia. O que é isso? A morte que estava sobre a nossa vida, Jesus assumiu o nosso lugar. E a vida eterna que estava com ele, ele nos deu. Então, o cálice da aliança é o quê? A troca. Então, toda vez que eu chamo alguém para a mesa e falo assim: o pão foi partido. Para quê? Para que você estivesse aqui em comunhão com a gente. Mas você está aqui por quê? Porque agora você tem uma aliança de vida eterna. E essa aliança não pode ser quebrada. Esse é o cálice da aliança. Porque todas as vezes que comer este pão e este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Peraí, a gente lê muitas vezes esse versículo e não olha. O que ele está falando? Comunhão. Porque todas as vezes que comer esse pão, anunciais. Você anuncia sozinho? E anuncia o quê? A morte do Senhor. Desde o começo ele está falando: pão partido, cálice da aliança. Para quê? Você precisa ter comunhão. E na comunhão você ensina a morte de Jesus. Por que ele morreu? Para que ele morreu? Por que o sangue foi derramado? É aqui que ele está falando. Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer deste pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Às vezes esse texto é o que mais causa divergência. Porque ele está falando aqui: toda vez que você comer esse pão e beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado. Aí você fala assim: peraí, não, lembra que eu falei do pecado? Eu não posso tomar porque eu estou em pecado. Mas peraí, se eu sou pecador, quem que é digno? Se fosse pecado. Se o pecado me proibisse de participar da ceia, quem seria digno? Na verdade, o pecado você tem que se arrepender todo dia, não para a ceia. O momento da ceia é o momento que você vai fazer comunhão com seus irmãos e compartilhar o amor. E o pecado? Resolve com Deus, na ceia ou fora dela. Entende? Porque, não vou tomar porque eu estou em pecado. Não, você já devia ter se arrependido disso. E aí ele vai falar assim: você tem que tomar. Examine-se, pois, o homem assim mesmo, e assim coma. Você está em pecado, você não vai comer? Não, ele falou assim: coma.
porque você tem que resolver essa parada do pecado com Deus, mas você precisa participar, porque a comunhão não pode ser quebrada. Então, tanto nós que estamos aqui, quanto aqueles que chegam, precisam estar em comunhão com a gente. E aí, talvez alguém um dia falou assim, você não pode tomar ceia, porque você não é da igreja. A minha mãe foi numa igreja uma vez, e era dia de ceia, e só o pastor tomou, nem a igreja tomou. E aí ele falou assim, sabe por que vocês não vão tomar? Porque eu não conheço a vida de vocês. Desde quando ele precisa conhecer a vida da pessoa que ela tem com Deus? A ceia é para o corpo, porque a ceia é de Cristo. Eu não posso, ninguém pode proibir você de participar. E aí alguém coloca uma regra e fala, você não pode. Ou porque você é criança, ou porque você está em pecado, ou porque isso. Aí a pessoa é excluída. E aí ele vai chamar essa pessoa que exclui as outras de indigna. Porque o tempo todo ele está falando da facção. Ele está falando assim, vocês estão se juntando só para comer entre vocês. Os ricos comem, os pobres passam fome. Então quem que é o indigno? Aquele que acha que Jesus é só para ele. Sendo que ele deveria anunciar a morte para que o outro se arrependesse para também participar da ceia. E isso acontece em muitos lugares. Só que aqui, desde quando eu cheguei aqui, eu vejo que a ceia está para todo mundo. Porque não é nossa. É a ceia do Senhor. E aqui é anunciado a morte. Para quê? Para que você se arrependa. Porque aí você sabe que ele tomou o seu lugar. E agora você tem uma nova vida. O único trabalho que a gente tem é arrependimento. E quem é o indigno? Aquele que se exclui da comunhão. Ou exclui os outros da comunhão. Examine-se. Examine-se para ver se você não é o que está criando facção. É esse que não pode. Porque ele está tomando ceia sozinho. Porque ele está excluindo os outros. Examine-se para ver se não é você que está criando dissensões, fofoca, heresia, grupos. Se não for você, então você participa. Porque se for você, você é indigno. Porque a ceia não é sua. Então você não pode excluir os outros. É o que o texto fala. Você olha bem no texto, é isso que você vai encontrar. A carta aos Coríntios, a correção é essa. Falta de comunhão. E na verdade a ceia é um chamado para comunhão. E é aqui que a gente aprende a amar uns aos outros. E quando a gente olha o pão, pega o vinho, o cálice, a gente logo traz à memória o sacrifício que ele fez. E se ele morreu por mim, ele morreu para quem está lá fora também. E é eles que também precisam estar aqui comigo. Não é porque eu estou aqui que eu vou participar. Não, tomara que aquele lá também venha. Essa é a mensagem. Amém? Deus abençoe.